Paz do Senhor Jesus a todos. Estou aqui para mais uma vez estarmos compartilhando da palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho uma mensagem da parte de Deus para a sua vida, para o seu coração, para a edificação do seu espírito, para que a gente venha crescer mais e mais no conhecimento do Senhor Jesus, aprender sobre os ensinamentos, no qual Ele deixou bem claro para nós, para que nós pudéssemos viver baseado neles. O ministério de Jesus, ele é bem amplo. Como assim, Moisés? Ele é bem amplo. Ele é um ministério que vai além daquilo que ele falou, entendeu? O ministério do Senhor Jesus vai além do Sermão da Montanha, das parábolas, e de tudo que ele deixou registrado, Então, o ministério de Jesus, ele não é baseado apenas em palavras, mas na própria vida do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, o discípulo Pedro, ele escreve a carta universal que leva o seu nome. Se eu não me engano, é a primeira carta universal de Pedro. Ele diz a seguinte palavra. Ele diz assim: e nos deixou, ensinado segundo a sua vida e piedade, segundo a vida e piedade do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, segundo a própria vida de Jesus e segundo a fé no qual Ele mesmo foi o portador, Ele mesmo é quem cria em nós, que nós devemos aprofundar o nosso conhecimento em Cristo Jesus. Amém. Então, meus amados, essa tarde eu quero compartilhar uma passagem com vocês que se encontra... Papai está ocupado, amor. Papai... Amém. É meu filho. Glória a Deus, Enzo Miguel. Então, meus queridos, eu quero compartilhar uma passagem com vocês que se encontra no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 27. É uma passagem no qual Deus falou tremendamente comigo. Eu tive a oportunidade de compartilhar este ensinamento ontem na igreja, e a igreja, juntamente comigo, foi tremendamente edificada. Vamos estar lendo Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, a partir do verso 3, que diz o seguinte: E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciões a 30 moedas de prata. E declarou: Pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram: O que temos a ver com isso? Esta é a tua questão. Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Entretanto, os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e comentaram: É contra a lei depositarmos este dinheiro no cofre das ofertas, pois foi obtido a preço de sangue. Mas concordaram em usar aquelas moedas de prata para comprar o campo do oleiro e formar um cemitério para os estrangeiros. Por este motivo ele se chama Campo de Sangue até estes dias. E assim se cumpriu o que fora anunciado pelo profeta Jeremias. Então eles tomaram as 30 moedas de prata, o valor que lhe atribuíram os filhos de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, assim como o Senhor
me havia indicado. A gente, olhando para esse texto, a gente apenas vê um Judas, um discípulo que foi infiel para com o seu Senhor. Mas a gente, procurando entender e analisar o texto, a história e basicamente o que levou Judas a tomar essa decisão, a gente vai aprender um pouco sobre o erro de Judas. O tema dessa mensagem é os erros que podem trazer consequências inevitáveis ou irreversíveis. Erros que podem trazer consequências irreversíveis. E Judas é um exemplo disso. Não somente Judas, mas outros personagens da Bíblia cometeram pecados, cometeram erros que foram de grande destruição, que surtiu grandes consequências na sua vida e naquelas pessoas que estavam ao redor dessa pessoa. Abordando o texto no qual a gente leu, uma das características que a gente pode enfatizar em Judas é que ele fazia parte de uma seita daquela época. Eram os sicários. Os sicários eram um grupo extremamente de terroristas, vamos dizer assim, no qual eles se revoltavam contra um império que estava acomodando Israel naquela época, que era o Império de Roma. Se revoltaram para tomar o governo de Roma. Eles não se submetiam ao governo daquela época, daquele tempo. E os sicários, eles eram um grupo extremamente violentos. Havia entre eles assassinos, pessoas cruéis. E Judas, ele fazia parte deste grupo dos sicários. Outra característica de Judas era que ele era um único não galileu. Ele era um único não galileu, ou seja, ele não era da Galileia. Então, há vários motivos no qual Judas poderia acompanhar o Senhor Jesus Cristo, né? Largar tudo como os demais 11 discípulos e seguir o Senhor Jesus Cristo. Um dos motivos é que, e o principal deles, é que por ele ser de um grupo extremista que era contra Israel, ele era um nacionalista. Por ele amar tanto Israel e lutar e participar de seitas, de grupos que eram contra Roma, ele vê a esperança de Israel em Jesus. Ele vê a esperança da sua nação no Messias, que era Jesus. E ele crê que Jesus era o Messias, mas ele cria de uma visão errônea, de uma visão extremamente errada do que era o ministério do Messias na terra. Na verdade, Judas, ele não foi o único que errou acerca do Senhor Jesus Cristo. Todos erraram acerca de quem era Jesus Cristo e de qual era o seu papel aqui na terra. Todos erraram. Judas não foi o único que traiu o Messias, o Senhor Jesus Cristo, seu mestre. Mas todos os discípulos também traíram e abandonaram o Senhor Jesus Cristo em seus últimos minutos, horas na baixa terra. Todos deixaram Jesus, todos fugiram, todos negaram ao Senhor Jesus Cristo. Nenhum ficou, porque estava escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersadas. E o Senhor Jesus Cristo mesmo tinha profetizado acerca disso. Então, um dos motivos no qual poderia levar Judas a trair Jesus era que, além de ele ser ganancioso, aproveitador, como diz lá João, no capítulo 12, no versículo 6, onde aquela mulher unge o Senhor Jesus Cristo com aquele unguento, aquele óleo caríssimo daquela época. E Judas diz: não poderia nós ter vendido essa especiaria, este óleo, e ter dado dinheiro aos pobres? E João enfatiza que ele falou isso não porque ele
gostava de ajudar os pobres, mas porque ele portava a bolsa, ou seja, ele era o tesoureiro daquele grupo, ele era o tesoureiro do ministério do Senhor Jesus Cristo, e ele roubava a bolsa, ou seja, ele era ladrão, ele roubava a bolsa, ele tinha saído do grupo dos sicários, dos assassinos, dos rebeldes, daqueles que eram contra o governo de Roma. Ele foi ao encontro de Jesus, ele permaneceu com Jesus, mas ele nunca teve uma mudança verdadeira, mesmo com Cristo Jesus. E Jesus, ele usou de misericórdia e tentou de todas as formas trazer Judas ao real arrependimento. Mas Judas, ele ainda carregava os traços da sua velha criatura. Ele nunca teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Ele acompanhava Jesus Cristo, mas com as intenções erradas, com os pensamentos errados. E Jesus dando um cargo, vamos dizer, o maior cargo que os discípulos poderiam receber, estava na disposição de Judas, de ser o tesoureiro deste tão grande ministério, que foi o ministério do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, só pelo fato de ele ser o tesoureiro, já nos ensina muita coisa. Nos ensina que ele não era uma pessoa que não tinha entendimento, que não tinha uma certa sabedoria. Ele era uma pessoa dotada, sim. Era uma pessoa que tinha uma certa habilidade, sim. Ele era uma pessoa diferente dos demais discípulos. Podemos dizer que, juntamente com Judas, Levi, ou seja, melhor dizendo, Mateus, eles eram as pessoas de mais intelectualidade dentre os 12 discípulos. E Jesus chama ele para este cargo na tesouraria, de portar a bolsa os rendimentos, as ofertas que eles recebiam naquela época. Então, Judas era um oportunista. Ele não desprezava as oportunidades, mas ele usava das oportunidades para fazer o mal. Então, quando ele vê que o Senhor Jesus Cristo falava muito da morte, falava muito que iria morrer e no terceiro dia iria ressuscitar, Judas, ele não entende como os demais discípulos, nenhum entenderam por que Jesus falava tanto de sua morte, sendo ele um Messias. Porque todos eles tinham uma visão terrena acerca do ministério do Senhor Jesus Cristo. Todos eles pensavam que o Senhor Jesus Cristo ia governar Israel com força, com violência, no derramar dos sangues dos romanos e não no seu próprio sangue, quando a intenção do Senhor Jesus Cristo não era derramar sangue inocente, mas derramar o seu próprio sangue por amor de todos. Como ele mesmo diz, quando os 2 filhos de trovão, João e Tiago, dizem: Senhor, tu queres que nós oremos e que Deus envie fogo do céu para destruir essas pessoas que não ouvem a tua palavra? E Jesus disse: não, vocês não sabeis de que espírito eu sou, porque o Filho do Homem não vem para destruir, mas sim para salvar. Então Jesus não veio para governar e assumir um poder terreno, um reinado terreno, mas sim para verter a sua vida, para derramar o seu sangue a favor da humanidade, a favor de mim e de você. Essa era a missão do Senhor Jesus Cristo, porque ele já tinha um reino superior, ele já tinha a sua majestade. Então o serviço do Senhor Jesus Cristo era totalmente diferente daquilo que os discípulos pensavam que seria o ministério do Messias na face da terra. Entrando no texto, a gente vai perceber aqui algumas lições no qual nos chama muito a atenção. E a primeira lição que nós podemos aqui extrair deste texto, em Mateus 27, versículo 3, vai dizer que Judas, ao perceber que Jesus tinha sido condenado, ele sentiu terrível remorso e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciões as 30 moedas de prata. Ou seja, quando ele viu que o plano dele não tinha saído como ele pensou, ele tentou se retratar.
Ele tentou procurar uma maneira de desfazer o seu erro. Ele quis, de alguma forma, salvar o Senhor Jesus Cristo da cruz, da morte, porque ele viu o tamanho do erro dele. Ele viu o tamanho da perversidade que ele esteve ali fazendo. Então ele tentou, numa tentativa talvez desesperadora, em salvar o Senhor Jesus Cristo. Só que o que ele não contava é que era tarde demais. Era tarde demais. E a primeira lição que nós podemos extrair desta passagem é que tem ações, é que tem comportamentos, é que tem atitudes, escolhas nossas que podem ser inevitáveis e irreversíveis no futuro. Há pecados, há atitudes nossas, há decisões nossas que podem trazer consequências desastradoras para as nossas vidas. Se Judas tivesse pensado nisso antes de ter entregado o Messias, o Senhor Jesus, talvez ele teria evitado um tão desastre na sua vida, na sua própria vida, porque Jesus estava já escrito profeticamente falando que ele deveria morrer. De uma forma ou de outra ele deveria morrer, mas não necessariamente deveria ser pela mão de Judas. Judas foi ali envolvido de uma intenção maligna, e o diabo se aproveitou dessa intenção para ali destruir a vida de Judas, para destruir o ministério de Judas. Então eu posso perceber aí que qualquer pessoa está sujeita, qualquer pessoa está à mercê de ser atingida pelas setas do inimigo. Como nós somos seres fracos, seres decadentes de uma misericórdia de Deus para as nossas vidas, porque pecamos de todas as formas, pecamos consciente e inconscientemente, diariamente nós cometemos erros. O inimigo ele pode usar das nossas fraquezas para tentar trazer um mal tão grande que possa destruir a nossa história, possa destruir a nossa vida, pode destruir aquilo que nós temos de mais importante nas nossas vidas. Nas nossas vidas, irmãos. Então o diabo usou daquilo que já estava no coração de Judas. O diabo, ele tomou, vamos dizer assim, uma onda na maldade de Judas. Ele surfou em cima da maldade de Judas, porque ele conhecia e sabia pelas ações de Judas que Judas era uma pessoa que dava bastante legalidade para ele agir na sua vida. Então eu e você, nós devemos vigiar nos nossos comportamentos, nós devemos vigiar nas nossas atitudes, nós devemos vigiar nas nossas ações, para que nós não possamos ser influenciados de uma tal maneira a cometermos atitudes, a tomarmos escolhas que podem trazer consequências irreversíveis para as nossas vidas, atitudes no qual podem trazer um prejuízo tão grande, tão devastador, que mais lá na frente a gente não vai ter mais o controle sobre aquela situação. E o inimigo, ele tem agido nessa questão até o dia de hoje, quando ele adentra as famílias, adentra o coração do marido para atrair a sua esposa, adentra o coração da esposa para atrair o seu marido, adentra o coração do filho para entrar no meio da criminalidade, e em outros aspectos, inúmeros fatores que podem ser fatal para o ser humano, fatal para o homem que é movido por uma intenção diabólica, no qual Satanás ele surfa naquela intenção, naquele desejo pecaminoso. Então, como eu bem falei, qualquer um pode estar à mercê, qualquer um pode estar vulnerável se não vigiar a esses ataques de Satanás. Tanto aquele que começou mal,
e continua na sua prática maldosa, pecaminosa, como aquele que também é chamado segundo o coração de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, olhe para que não caia. Então, tanto os que já pecam, que já vivem na vida de iniquidade, como aqueles que vivem uma vida consagrada a Deus, estão sujeitos a cair, estão sujeitos a caírem na cilada, na armadilha de Satanás contra as suas vidas. Um exemplo claro disso é a vida de Davi, porque existe um texto lá em 1 Crônicas, no qual a Bíblia relata que Satanás encheu o coração de Davi, para Davi fazer um censo e contar o povo no qual ele estava governando. Quando era a promessa de Deus que aquele povo seria como a areia do mar, como as estrelas dos céus, e ninguém poderia contar aquele tão grande povo. E Davi, pelo motivo de orgulho, por motivo de se exaltar, ele tem esta intenção maligna dentro do coração dele. Ou seja, a maldade, ela está aqui dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Porque o apóstolo Paulo, ele diz: porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, o mal, ele sempre vai acompanhar, ele sempre vai estar na nossa mente, no nosso coração, tentando sair, tentando nos autodestruir, porque essa é uma herança que nos acompanha, uma herança adâmica sobre a raiz dos males. Mas se Satanás, ele toma a onda, ele toma a parte nisso, fazendo com que a gente venha ser excitado por esses desejos, por esses pensamentos malignos, carnais, que podem nos levar à morte. Porque a Bíblia, ela chega a dizer que o desejo dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, ela gera morte. Então o desejo, ele sempre vai estar no nosso coração, entendeu? O desejo pode nunca sair de nós. A gente pode ter um autocontrole, autodisciplina. A gente pode não se deixar levar pelo mal, mas o mal sempre vai estar nos nossos pensamentos. Mas cabe a cada um de nós decidirmos o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Qual as escolhas que nós devemos seguir. Aleluia. Então, o primeiro sentimento, a primeira lição que nós podemos extrair disso é justamente isso. Então, a Bíblia chega a dizer também que os sacerdotes se recusam a receber as 30 moedas que Judas queria devolver. E Judas, nessa tentativa de devolver as 30 moedas, os sacerdotes chegam a Judas e dizem: o que temos a ver com isso? Esta é tua questão. Nos fazendo entender que o sumo sacerdote naquela época, ele tinha por obrigação interceder pelo povo. Ele tinha por obrigação levar o povo ao arrependimento através de sacrifício, através de holocausto. De alguma forma, ele deveria ter misericórdia daquela alma, daquela vida que estava numa tentativa desesperadora, buscando corrigir os seus erros. E qual é o ensinamento que eu extraio desse comportamento do sumo sacerdote? Que até hoje nós vemos a falta de misericórdia naqueles que deveriam agir com misericórdia, mas não agem com misericórdia na vida dos pecadores. Se torna insensível às dores, se torna insensíveis ao sofrimento alheio. Não se importa mais com as pessoas, não se importa mais
com as dores, com os sofrimentos, com as lágrimas alheias, e em vez de ajudar as pessoas a alcançarem o arrependimento, a germinar o arrependimento, eles acabam destruindo cada vez mais a esperança dos homens, das mulheres que querem encontrar a solução para os seus problemas. Homens espirituais, líderes espirituais, cristãos que têm renunciado ao seu chamado, que têm abrido mão daquilo que é primordial para aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo, que foram chamados como reis e sacerdotes, como o próprio escritor aos Hebreus fala, e nos constituiu como reis e sacerdotes. Sacerdote, ele tem por obrigação interceder. E quando as pessoas se aproximam de nós não queremos saber dos problemas alheios, nós não queremos saber dos pecados alheios, ainda mais quando aquele pecado é de tamanha grandeza, no qual aos nossos olhos nós pensamos que aquela pessoa ele é um monstro, e a gente fecha os nossos corações, né? É muito fácil a gente pregar para uma pessoa que é um médico, um advogado e quer de alguma forma se aproximar de Deus, mas quando a gente olha para o traficante, mas quando a gente olha para a prostituta, mas quando a gente olha pro assaltante, pro preso, a gente não olha ele com o mesmo olhar de misericórdia, com o mesmo olhar de compaixão, com o mesmo olhar de fraternidade, no qual nós deveríamos olhar as pessoas, todas as pessoas. Então, os sumos sacerdotes aqui, eles abnegam, eles rejeitam o seu dever. Qual era o seu dever? Levar as pessoas a Deus, levar as pessoas ao arrependimento. Tem muita gente que está rejeitando os seus deveres, está rejeitando agir com misericórdia, com compaixão, com graça, e levam as pessoas à morte, porque há uma parcela de culpa nesses sacerdotes, porque vendo Judas desesperado, procurando por uma solução, algo que pudesse desfazer o tamanho do seu erro, ele vai desesperado atrás do sumo sacerdote, querendo devolver as suas moedas, e ele é recebido a pedradas, ele é recebido com ironia, ele é recebido com rejeição. Então, isso faz com que ele venha ficar ainda mais sem chão, sem estrutura, sem equilíbrio, sem noção, sem visão. Por quê? Porque em vez de ele ser acolhido e ser restabelecido, ele foi pisoteado, ele foi criticado e ele foi rejeitado por aqueles que deveriam recebê-lo de braços abertos. A maioria das vezes, uma palavra maldita, na maioria das vezes, uma expressão mal feita, podem levar pessoas a ruínas, a destruição. E no versículo 5, a Bíblia diz que e atirou as moedas, as 30 moedas, para dentro do templo, e abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Quero ficar até aqui. E atirando as 30 moedas para dentro do templo, e abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Aonde que ele foi buscar esperança? Aonde que ele foi buscar alguma solução para o seu tão grande erro no templo? E o que que ele recebeu daqueles que estavam no templo? O que que ele esperava daqueles que estavam no templo? Ele recebeu rejeição. E ele esperava uma solução. E o que que ele fez?
ele atirou as 30 moedas de prata. Por quê? Porque aquilo lá não valia mais nada para ele. Ele tinha duas intenções de entregar ao Senhor Jesus. A primeira poderia ser gananciosa. Ele poderia ganhar. E segundo, ele poderia trazer a libertação para o povo de Israel. Ele pensou que a sua intenção pudesse ser boa, mas a sua atitude foi completamente errada. E trouxe um mal irreversível para a sua vida. Trouxe um mal de tamanho grandeza que foi inevitável desfazer. Ele ganhou as 30 moedas de prata, mas depois ele viu que não significava mais nada, porque aquilo que ele tinha de mais precioso ele perdeu. E às vezes, irmãos, a gente troca, aleluia, glória a Deus, espero que você esteja compreendendo, a gente troca aquilo que a gente mais tem de precioso, o nosso tesouro, a nossa riqueza, o nosso bem maior, por aquilo que é insignificante, por aquilo que é perecível, por aquilo que não tem realmente um valor verdadeiro, um valor duradouro. Foi o que Judas fez. Trocou o certo pelo duvidoso. Trocou aquilo que era eterno por aquilo que é terno. Aquilo que é incorruptível pela incorruptibilidade. Aquilo que é corruptível por a incorruptibilidade. E quantas pessoas estão trocando? Estão trocando a sua família por uma noite de prazer. Estão trocando seus filhos por mais dinheiro, né? Por mais riquezas. Estão trocando o tempo familiar. Estão trocando o lazer familiar. Estão trocando a alegria familiar por riquezas, por conta bancária, por bens materiais. Quando o maior bem está à sua disposição, quando o maior bem está ali com ele e ama ele. Mas depois que nós perdemos aquilo que é tão valioso na nossa vida, aquilo que verdadeiramente tem significado na nossa vida, aquilo no qual a gente lutou a vida inteira, não vai valer mais nada para nós. Não vai valer mais nada para nós. Vamos ser igual o Judas. Quando a gente percebe que a esperança, a razão da nossa vida foi perdida, que nós botemos tudo a perder, aquilo que nós trocamos não vai valer mais nada. O ouro, a prata, os bens, o ouro, as mulheres, os prazeres, nada vai valer. Nada vai valer. Então, se cumpre o que a palavra diz lá no Salmo 42, versículo 7, que um abismo chama outro abismo. O primeiro abismo de Judas foi ele ter cometido um erro fatal. E ele, à procura de se retratar, vê que não tem mais chances, que não tem mais esperança para reverter aquela situação. E o que ele faz? Ele se enforca. Um abismo chama outro abismo. Então, ele procura a autodestruição. Por quê? Porque Satanás já trabalhou nele, fazendo com que ele viesse abrir mão daquilo que ele tinha de mais precioso. E ele, vendo que ele não tinha mais condições para recuperar, ele chega à autodestruição. Assim é um homem sem a visão de Cristo Jesus, sem a palavra de Deus no seu coração. Ele vai de mal a pior. Eu espero que você tenha recebido essa mensagem e ela possa ter adentrado o teu coração nessa tarde como adentrou o meu. Assim eu
Eu aconselho, deixo essa palavra para vocês. Não troquem aquilo que Deus te deu por aquilo que Satanás tem oferecido para você. Porque por mais que possa ser prazeroso nesse momento, mais tarde será amargo, será desastroso. Fique com Deus. Até mais, se Deus quiser. Amém.